Olá, estou indo para a faculdade agora, estou no trânsito, mas resolvi fazer um vídeo para vocês com os principais pontos da disciplina. De repente vai ser importante aí para a próxima semana das provas. Fica ligado. Então vamos fazer aqui um resumo dos principais assuntos relacionados ao Visual G que a gente viu até agora. Eu estou com o Visual G mais recente aqui. Ele tem uma tela um pouquinho diferente, mas nada que altere o que a gente viu até agora. Em primeiro lugar, eu vou apagar esses comentários só para liberar mais espaço na tela. Então vamos apagar esses comentários, deleto aqui, deletar essa linha também, porque isso não influencia nada no algoritmo. Relembrando aqui que esse espaço onde está escrito var, essa área é a área para variáveis. Nessa área a gente vai declarar as variáveis que serão usadas no algoritmo. E aqui, entre esse início e esse fim algoritmo, nessa parte é onde que a gente vai desenvolver o algoritmo. Eu vou em primeiro lugar lembrar aqui o comando escreva. Não vou precisar de uma variável por enquanto. Simplesmente esse comando escreva, e ele sempre tem que ter esse parênteses na frente, e o que vai ser mostrado na tela, porque esse comando mostra na tela, ele vai escrever na tela. O que vai ser mostrado na tela está então entre parênteses. Como o que eu vou mandar escrever aqui é uma string, ou seja, é um conjunto de caracteres, eu vou colocar entre aspas também. Eu já abro e fecho aspas para não correr o risco de esquecer de fechar depois. Então eu vou escrever uma frase aqui, meu algoritmo. O resultado disso vai ser aparecer na tela esse texto, meu algoritmo. Vamos executar. Olha aí o resultado, meu algoritmo. Porque o comando escreva escreve isso na tela. Eu posso usar o comando escreva para escrever um valor. E nesse caso não é necessário então colocar aspas. E ele escreveu o meu algoritmo, que era a frase anterior, e esse número 25 que eu pedi para escrever agora. Note que o que foi escrito pelo segundo comando escreva não está embaixo dele, está na frente, porque esse comando escreva não inclui a mudança de linha. Para que mude de linha, então use o comando escreva L, que a gente chama de escreval. Eu vou mudar o primeiro escreva para escreval. Então ele vai pular a linha, e o próximo vai escrever embaixo. Olha o resultado. Meu algoritmo, e o 25 apareceu embaixo, porque o comando escreva de cima mandou pular uma linha. Próxima coisa que nós vamos fazer é entender variáveis. O que é uma variável? Variável é um espaço de memória que armazena um valor. A esse espaço de memória a gente dá um nome, e a partir daquele momento
esse nome representa o valor que foi armazenado naquele espaço. Vou criar aqui uma variável numérica. Tem vários tipos de variáveis, tem numérica, tem dois tipos de variáveis numéricas, que armazena inteiro e que armazena real. Existem variáveis para string, variável caractere, e existe um tipo de variável que armazena valores lógicos, que é falso ou verdadeiro. Vou criar aqui uma variável inteiro chamada n, e a sintaxe para criar uma variável ou declarar uma variável é essa daqui: o nome da variável, dois pontos, o tipo da variável. Pronto, a partir desse momento esse n vai significar o valor contido nessa variável. Note que eu declarei a variável nesse espaço reservado para a declaração de variáveis, no var, embaixo do var. Agora que eu tenho uma variável n, um espaço reservado chamado n, para armazenar um valor inteiro, eu posso usar essa variável. Por exemplo, comando leia. Esse comando leia, ele lê o teclado, e aquilo que foi digitado pelo usuário, ele vai armazenar na variável que tiver aqui dentro, que eu vou usar a variável n, porque foi a variável que eu declarei. Mas antes de executar, eu vou apagar essa linha anterior, para não misturar com esse número 25 aí. Agora então executar. Apareceu um cursor aguardando que o usuário digite um valor. Esse valor vai ser armazenado então naquela variável n. Eu vou digitar aqui 77. Enter. E apareceu aqui fim da execução, porque não tinha mais nada para fazer além de armazenar esse valor que foi digitado na variável n. Se você olhar na área de nomes de variáveis, então está aqui uma variável chamada n, do tipo i, que é tipo inteiro, com o valor 77. Isso quer dizer que está armazenado esse valor 77 numa variável chamada n. E agora, a partir desse momento, eu posso usar essa variável n. Vou usar essa variável, por exemplo, escreva o valor dessa variável n. Agora sim, o algoritmo vai mostrar, depois de ter lido essa variável, ele vai mostrar essa variável na tela. Vamos executar. Está aguardando digitar o valor. Vou colocar lá 52, Enter. Apareceu um outro 52. Esse primeiro 52 foi o que eu digitei. E o segundo 52 foi o valor apresentado pelo comando escreval, esse último que nós fizemos. Antes de apresentar esse 52 na tela, para que não apareça duas vezes 52, eu posso colocar aqui um comando para limpar a tela. Limpa a tela. Agora, quando eu executar, ele vai pedir um valor. Vou digitar 19. Enter. Ele apagou a tela e mostrou 19, porque o comando escreval está pedindo para apresentar na tela o conteúdo da variável n. Bom, isso aí então foi o comando escreva, o comando leia e uma noção de variáveis. Vou apagar esse algoritmo, criar um outro. Agora vamos ver o comando C, condicional C. Ele funciona da seguinte forma: se determinada situação for verdade, então ele executa alguma coisa. E se não for verdade, ele executa uma outra coisa diferente daquela.
Vamos ver na prática. Vou colocar aqui primeiro uma entrada de uma variável, que vai ser a variável idade. Vou definir a variável aqui em cima primeiro. Idade, 2 pontos, inteiro. Declarei a variável e agora vou usar leia idade. O usuário vai digitar o valor na tela e depois ele vai testar se essa idade é, por exemplo, maior ou igual a 18. Então, lembra que não tem acentuação. Se a idade for maior ou igual a 18, então escreva entrada liberada. E se não for maior ou igual a 18, então escreva, vou copiar essa linha aqui, Ctrl C, Ctrl V, entrada proibida. E aqui eu termino o C com o fim C. Funciona da seguinte forma. Essa condicional C começa aqui nesse C e termina nesse fim C. Se o que foi digitado nessa variável idade, esse valor, se for maior ou igual a 18, entrada liberada. E se não for esse o caso, se isso não for verdade, não vai ser executada essa linha, mas vai passar para o senão. E vai ser executada essa linha aqui de baixo. Entrada proibida. Vamos executar para ver. Está aguardando a digitação do valor. Então vou pôr lá 16, Enter. Entrada proibida. Por quê? 16 não é maior ou igual a 18, então ele não vai executar essa linha, vai executar a linha de baixo. Escreva entrada proibida, que foi o caso. Vou executar de novo, agora com uma idade maior que 18, 25. Entrada liberada. Se a idade for maior ou igual a 18, foi esse caso, então escreva entrada liberada. Foi o que aconteceu aí. Esse então é um resumo desse comando C. Vou mostrar agora o comando para. Vou apagar isso aqui outra vez para liberar espaço, porque na gravação do vídeo eu tenho pouco espaço na tela. O comando para é um loop, ou seja, algo que vai se repetir por um determinado número de vezes. Então deixa eu criar uma estrutura aqui, ó. Para e de 1 até 5, faça. O loop é entre o para e o fim para. Fim para. Agora aqui dentro do loop, eu vou escrever aquilo que vai se repetir. Escreva aluno, por exemplo, uma palavra qualquer. Quando eu executar isso aqui, esse loop do para até o fim para vai ser executado essa quantidade de vezes, 5 vezes. Porque essa variável i, que é a variável de controle do loop, é a variável que conta quantas vezes
o loop vai ser executado, ela varia de 1 até 5, ou seja, 5 vezes. 5 vezes vai ser repetido o que está dentro do loop. E depois dessas 5 vezes, continua a execução normal do algoritmo. Mas para que isso funcione, eu tenho que declarar essa variável i, porque eu não posso usar variáveis sem que seja declarada. Então eu vou colocar i, inteiro. Para loop, variáveis de controle de loop sempre tem que ser inteiro. Esse tipo de variável só que funciona. Agora sim eu posso executar. Escreveu o aluno 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes aluno. Tudo um na frente do outro, porque foi o comando escreva. Se eu colocar escreval, vai escrever um embaixo do outro. Olha. Escreval. Vou executar. Escreveu 5 vezes a palavra aluno, porque passou 5 vezes por esse loop. A execução passou 5 vezes pelo loop. Uma coisa interessante é que eu posso usar a variável de controle, essa variável i, aqui dentro do loop também. Vou colocar ela aqui. Olha que interessante. A variável i, ela não varia de 1 a 5, ou seja, na primeira vez que o loop foi executado, ela vale 1, na segunda vez ela vale 2, terceira 3, quarta 4, quinta 5, não é isso? Eu estou mandando escrever o valor da própria variável de controle. Vamos lá? Olha aí, a primeira vez que foi executada, ela valia 1, apareceu o escrito 1. Depois 2, 3, 4, 5. A gente está vendo a própria variável de controle, os valores que ela está assumindo em cada loop. Essa estrutura é muito interessante, porque a gente pode fazer cálculo, inclusive, usando essa variável. A variável de controle é uma variável normal, como qualquer outra. Se eu colocar, por exemplo, aqui dentro i vezes 2, e a variável de controle, ela vai aparecer escrita ela multiplicado por 2. Olha lá. A primeira vez apareceu 2 porque ela valia 1. Uma vez 2, 2. Segunda vez apareceu 4 porque ela valia 2. 2 vezes 2, 4. A terceira vez apareceu 6 porque ela valia 3. 3 vezes 2, 6. Assim por diante. De forma que a gente pode fazer tabuada, por exemplo, que foi um dos exercícios que vocês fizeram na sala de aula, usando essa variável de controle. E ficaria mais ou menos assim. Aparece primeiro a variável, depois eu posso colocar uma coisa do tipo vezes 2 igual uma string aqui, e depois o valor dela vezes 2. Em vez de 1 a 5, eu posso fazer de 1 a 10. E quando eu executar isso aqui, vai dar uma tabuada. Olha lá, 1 vezes 2 igual 2, 2 vezes 2 igual 4, 3 vezes 2 igual 6. E assim por diante. O que eu fiz aqui, eu estou usando a variável de controle aqui dentro para fazer cálculo. Primeiro aparece ela sozinha, depois aparece a string x2 igual, e depois aparece ela vezes 2, que seria o resultado da tabuada. Isso aqui é só uma aplicação simples para entender o loop. Vou apagar novamente. E vamos ver aqui um tipo de variável que eu não falei ainda nesse vídeo, mas é vetor. Vetor é uma variável que armazena um conjunto de valores, não um valor somente, mas um conjunto de valores. Essa variável se declara desse jeito, vou chamar de v, dois pontos, e aí eu tenho que escrever que ela é um vetor, e abre colchetes, e eu coloco o tamanho do vetor,
dessa forma. Vou fazer um vetor de tamanho 5. 1, ponto, ponto, 5. Fecha colchetes. E agora o tipo do valor que vai entrar nela, de inteiro, vai ser, esse vetor vai ser formado de variáveis do tipo inteiro. Isso quer dizer o seguinte, que vai existir a variável v com 5 espaços. Ela vai poder comportar 5 valores independentes. E ela funciona desse jeito. O primeiro valor que é colocado na variável v vai se chamar v índice 1. O segundo valor vai ser chamado v índice 2. E assim por diante. Uma vez declarada a variável, a gente pode usar uma forma de usar vetores é fazer um loop para i de 1 até 5, faça. E eu já vou desde já declarar a variável i, porque eu não posso ter variável sem declarar. Eu vou colocar aqui i, 2 pontos, inteiro. Voltando para o loop, vou fechar o loop aqui, fim para, e aqui dentro do loop, eu vou colocar um comando que vai ler aquilo que o usuário digitar. E eu vou armazenar o valor que o usuário digitar no vetor, na variável vetor, v índice i. Olha que interessante agora. O que for digitado vai ser armazenado na variável v índice i. Por que índice i? Porque nós estamos trabalhando dentro de um loop. E esse i é a variável de controle do loop. Esse i vai variar. Na primeira vez vai valer 1, na segunda 2, na terceira 3, na quarta 4, na quinta 5. Isso quer dizer o seguinte, que quando a pessoa for digitar o valor para armazenar na variável v, a primeira vez vai armazenar no v índice 1, na primeira caixinha da variável do vetor v. Na segunda vez vai armazenar no v índice 2, porque o i vai valer 2. Vamos executar isso. Está pedindo o valor. Eu vou digitar o valor 7. Enter. Está pedindo um outro valor. Eu vou digitar o valor 5. Enter. Está pedindo outro valor. Eu vou digitar o valor 3. O valor 1. Valor 9. 5 valores. Pronto. Se a gente for olhar aqui as variáveis na memória, vai ver que tem uma variável v índice 1, que tem o valor 7, que foi a primeira que eu digitei. A variável v índice 2, que tem o valor 5, que foi a segunda que eu digitei. E assim por diante. Variável v índice 3, com valor 3, v índice 4 com valor 1, e v índice 5 com valor 9. Como esse índice aqui, esse i, foi sendo alterado em cada vez que era executado o loop, esse i, a primeira vez era 1, então o que foi escrito aqui, o que foi digitado, foi armazenado no v índice 1. Na segunda vez que foi executado o loop, o i valia 2, então o que foi digitado foi armazenado no v índice 2. Na terceira vez 3, na quarta 4, na quinta 5. Essa estrutura nós costumamos chamar de preenchimento de vetor. É uma estrutura que preenche vetor. Vou repetir a estrutura aqui embaixo. Aliás, vou até copiar, porque ela vai ser muito parecida com a de cima. Ctrl C, Ctrl V. Em vez de leia, eu vou colocar o comando escreva. Escreval, para aparecer um embaixo do outro. O que essa estrutura faz? Muito parecida com a de cima.
vai ser executado 5 vezes, porém vai mostrar na tela, vai escrever na tela o conteúdo do V índice 1 na primeira vez, na segunda vez conteúdo do V índice 2, na terceira vez conteúdo do V índice 3. Então aquilo que eu digitar vai aparecer escrito depois. Só que para não poluir a tela, eu vou colocar um limpa tela aqui, para não misturar dados de entrada com dados de saída. Agora sim eu vou executar. Está pedindo aqui 5 valores, porque é o primeiro loop do leia, que vai passar 5 vezes. E eu vou digitar os valores aleatórios qualquer. 3, Enter, 7, Enter 4, Enter 9, Enter 10. Apagou a tela e executou esse segundo loop. Agora com o comando escreva, vai mostrando na tela. Apareceu 3, 7, 4, 9 e 10, que foram os valores que eu digitei. Mas o trabalho que foi feito aqui foi o seguinte: no primeiro loop, o I valia 1, então o V índice 1 foi mostrado. E foi buscado lá na memória, V índice 1, qual é o valor que estava? 3. Na segunda vez, o V índice 2, porque o I vale 2 na segunda passada por esse loop. Então o V índice 2 foi mostrado que ele vale 7. Na terceira vez, o V índice 3 foi mostrado, ele vale 4. Na quarta vez, o V índice 4 foi mostrado, ele vale 9. Na quinta vez, o V índice 5 foi mostrado, e o valor dele é 10. Por isso que apareceram então esses valores na tela. Além de vetor, também existe matriz. E matriz é um vetor especial que ele é bidimensional. É um vetor que tem mais de uma dimensão. Tá? Vou mostrar aqui, nós vamos estudar a matriz depois, mas eu vou mostrar como que declara uma matriz. Vou chamar de M, uma matriz M, e ela é um vetor, é declarada com o comando de vetor. A matriz, ela tem linhas e colunas. Vou fazer uma matriz com duas linhas, 1, 2.2, vírgula, e agora aqui eu defino as colunas. 1, 2.4, uma matriz de duas linhas e 4 colunas. Vou apagar essa parte toda aqui. Em seguida, a gente tem que falar o tipo de variável que tem aí dentro. Eu vou fazer de inteiro. Tem um erro aqui que é 2 pontos e não ponto e vírgula, eu errei. 2 pontos. Agora posso executar. E o que eu quero mostrar é o que apareceu na memória. M11, M11, que é linha 1, coluna 1. Depois apareceu um M12, linha 1, coluna 2. Depois linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4. E tem 4 colunas. Depois linha 2, coluna 1, 2, coluna 2, 2, coluna 3, 2, coluna 4. Isso é a matriz. Quando se declara uma matriz, então aparece na memória algo desse tipo. Só isso que importa agora. Só reconhecer quando é uma matriz e quando é um vetor, que no próximo bimestre estaremos então trabalhando com matrizes. Por enquanto é isso aí. E a gente se vê na prova. Valeu!